Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Pensamento de Cristo. Para hoje, escolhemos uma passagem que encontra-se na segunda carta de Paulo à comunidade de Corinto, capítulo 2, versículo 4. Quando o apóstolo, à distância, escreve a esta comunidade, falando das grandes tribulações que havia passado em sua viagem à Ásia, quando esteve bem próximo da morte, em virtude das perseguições, e ele diz que o Pai das misericórdias o salvou, para que a confiança dele não estivesse depositada na capacidade de homens, mas no poder de Deus. E Paulo escreve entre lágrimas aos irmãos amados da comunidade de Corinto, na Grécia. O apóstolo diz da seguinte maneira: por isto foi em grande tribulação e com o coração angustiado que vos escrevi em meio a muitas lágrimas, não para vos entristecer, mas para que conheçais o amor transbordante que tem para convosco. Paulo, durante toda essa carta, ele faz muitas reprimendas e pontuações quanto ao comportamento desviado da comunidade de Corinto, que através das suas atitudes, do seu modo de pensar, renegava o Evangelho de Jesus que havia aprendido em toda a sua pureza, através do verbo inflamado de amor do apóstolo. Mas mesmo observando e tendo notícias acerca desses desvios de conduta, Paulo diz que sentia um amor transbordante pelos amigos que havia feito na Grécia. Então, meus irmãos, tendo como essa expressão a nos guiar como um farol neste episódio, nós iremos escolher essa expressão usada por Paulo, um amor transbordante. Um amor que excede o entendimento da razão humana, um amor daquele que internalizou o Evangelho de Jesus. Um amor de alguém que tem autoridade para dizer que viver é Cristo e morrer é lucro. Alguém que tinha autoridade para dizer que já esperava o momento de estar com Cristo nas esferas celestes da vida, mas como a sua obra no mundo era frutífera, ele escolhia estar entre os irmãos, passando grandes tribulações, mas os fazendo crescer na graça e no amor do Evangelho. Então nós fazemos uma pergunta de início, tendo como norte essa passagem escrita por Paulo. Seria a vida um conjunto de programações a serem cumpridas? Seria a vida tão somente isso? Se cada homem é um universo em particular, como poderíamos todos nós vivermos homogeneamente, buscando o mesmo gênero de vida em essência? A maneira de um Deus, a superficialidade é uma marca no íntimo das almas. Vive-se para viver de qualquer jeito, ansioso, escravo do tempo, amante do dinheiro, refém das coisas, desesperado quanto à doença e à morte, e fazendo culto à genética
através dos filhos, projetando neles frustrações e sonhos não realizados. E até quando se busca espiritualidade, tem-se medo da vida real. Fala-se de tudo, menos de si mesmo. Só se fala de si mesmo quando a alma começa a gritar de dor. Há uma aversão a tudo que se fale de profundidade. Não se confia em Deus a ponto de mergulhar. Vivemos ainda numa sociedade que é marcada pelas programações sociais, que é marcada pelo peso das propagandas, dos sonhos de uma vida perfeita, de uma vida sem dificuldades, de uma vida sem dor, e que nos ensina desde a primeira infância que o objetivo da vida é acumular bens. Nós somos instruídos dentro dos nossos centros de educação, desde pequenos, a competirmos com o nosso semelhante e a termos horror a todo tipo de dificuldade e de escassez. Então, quando essas criaturas chegam à fase adulta da vida, mesmo que procurem os ambientes religiosos, elas vão falar de conceitos, elas vão falar daquilo que está escrito nos livros, mas não vão encontrar um correspondente dentro das suas próprias almas, porque não conhecem a história de suas vidas, não conseguem observar as emoções, os sentimentos, os anseios, os sonhos que correm dentro das suas almas. Há uma aversão a tudo que se fale de profundidade. E só há um tipo de profundidade possível, é a profundidade interior que nos convida a mergulhar na intimidade de cada ser. E como que nós podemos comprovar isso? Nunca usamos tantos antidepressivos e ansiolíticos. Nunca. A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde podem comprovar isso através das suas estatísticas. Esses remédios, eles têm a sua função, mas a longo tempo eles anestesiam a alma para que a alma não veja a estreiteza do próprio coração. Viver assim a vida toda é comportar-se como uma cifra, um dado estatístico a serviço de programações sociais. Porque se a vida pede um antidepressivo, é porque a vida ali medicada está deprimente. Adoecida, a alma grita: muda o teu jeito de viver. Os talentos sagrados que Deus lhe deu estão escravizados e enterrados por interesses que não conduzem à paz íntima. É como se Jesus retornasse a Jerusalém da alma, e dissesse: ó Jerusalém, se tu conhecesses os caminhos que conduzem à paz. Mas Jerusalém está sitiada pelos interesses de Roma e pelos interesses obscuros do Sinédrio, e não consegue observar quais são os objetivos sagrados e inadiáveis da vida. É preciso observar isso com muita sinceridade, porque nós temos vivido em meio a tanta depressão e tanta ansiedade. Se nós já temos o Evangelho do Cristo há pelo menos 2020 anos ao nosso lado,
Deus nos enviou uma carta viva, que foi Jesus, para que nós também nos transformássemos em uma carta viva do seu amor. Mas nós ainda vemos as Escrituras Sagradas escritas em tintas através de um papel. Elas ainda não estão gravadas, nem mesmo com alguns versículos em nossos corações, porque nós corremos atrás do vento. Nós corremos atrás de tudo aquilo que nós vamos deixar neste planeta. Por acaso não ouvimos Jesus dizer, como está escrito em Mateus, capítulo 10, versículo 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por um asse. O asse é um valor da época, um valor romano, que equivaleria hoje a menos da metade de 1 centavo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá sobre a terra sem consentimento do vosso Pai. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Portanto, não temais, vós valeis mais do que muitos pardais. É o comportamento pagão do homem, preocupado com o dia de amanhã, com o que havereis de comer, com o que havereis de vestir, porque ainda não possui essa fé que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E na ausência dessa fé, que nos conduz ao descanso da alma, nós vamos ficando depressivos e cronicamente ansiosos. E esse problema encontra-se em tenra idade na infância, assim como na velhice. Nós conseguimos observar pessoas de cabeça branca que não compreendem que já chegaram ao inverno da vida e, por algum motivo, por não terem aproveitado as fases anteriores da existência, continuam ansiosos, cheios de sementes dentro da alma não realizadas. É o símbolo da não pacificação. É o símbolo de quem conheceu a Cristo, mas não conseguiu se compenetrar do valor profundo da sua mensagem, que produz qualidade de vida. Inconscientemente, quando Jesus nos diz que nós valemos mais do que os pardais, parece que é um aviso cheio de repressão. Cuidado, você vai descobrir coisas que vão lhe retirar a venda dos olhos do coração, que não foi circuncidado pela luz de Cristo, ou seja, o coração não tem a marca do Cordeiro. E essa luz vai incomodá-lo, até que busque o que as traças não corroem. É o descanso de quem anda pela fé. E mesmo que nós professemos alguma religião, que nós professemos algum gênero de espiritualidade, essa busca espiritual, ela ainda se confunde fortemente com crenças materialistas, que é a nossa própria vida dá notícias. A ansiedade, quanto mais, a depressão crônica, a corrida desenfreada não sei para onde, o medo das faltas de garantia, a submissão às relações doentias, os ricos como parâmetro, superioridade velada ante os pobres, crença em fórmulas mágicas, cursos revolucionários que lotam os ambientes da internet, prometendo revoluções mágicas e mudanças instantâneas, preocupação excessiva com opinião alheia. Tudo isso vai produzir anestesia da alma, insatisfação recorrente
e angústia existencial. Os anos vão passar e por uma falta de decisão que modifica o modo de ser, nós vamos correr atrás do vento, como símbolo da busca de quem se ilude, matando a qualidade do tempo. Porque a energia da mente, ela vai em direção ao interesse central da vida. É preciso crer muito em Jesus para não ser escravo das circunstâncias, compreendendo que elas são o que são, para não acordar todos os dias sobressaltado e dormir angustiado, e não viver 30, 40, 50 anos levando a vida do mesmo jeito, sem conhecer histórias reais, sem ter amigos em diversas classes da sociedade, com medo dos loucos, dos mendigos das ruas, e idolatrando quem jamais se viu só porque viu numa tela de computador ou numa tela de televisão. Não. Assim a vida vai passar. E vai passar mesmo. E na velhice vai surgir uma vontade impossível de voltar no tempo. E ao longo da marcha vai se ter medo das despedidas porque não se viveu em amor. Viveu-se entre abandonos existenciais, indecisões e inconstâncias. Quando era para ir embora, ficou. Quando não dava mais, insistiu. Quando era para arriscar, estacionou. Quando era para dizer não, disse sim, com medo do não. Quando era para abrir, fechou. Quando era para abraçar, virou as costas. Quando era para dividir, tomou para si. Quando era carência, chamou de amor. Quando era para libertar, aprisionou. Quando era para encorajar, violentou. Quando era para ficar, correu. E quando era para virar a página, foi ler de novo. E assim o homem joga seu coração nos instrumentos da vida, porque não decidiu pelo caminho interior que conduzem à verdade e à vida. Confunde os meios com as metas. Diz que Deus mora em livros e altares. Pensa que o Senhor opera conforme o eu e distribui segundo a inteligência e o amor de homens. Na busca que o mundo nos induz por facilidades excessivas, afrouxam-se as resistências da alma. E quem tem as resistências para as machucaduras da vida enfraquecidas, esse não pode desenvolver amor genuíno da infância à velhice. Esse amor transbordante a qual Paulo fala, ele aprendeu entre os espinhos, entre os sorrisos, entre as alegrias, entre as tristezas da vida. Ele viveu de tudo um pouco para que pudesse desenvolver esse amor transbordante. E quando foi preciso revolucionar a sua vida, dizer, do jeito que eu vivo não dá mais, eu estou me enganando, Paulo revolucionou a sua caminhada. E aí a sua alma encontrou a sua essência e começou a viver segundo a vontade do Pai. E todos nós temos essa centelha dentro da alma e todos nós temos uma destinação divina que pode ser vivida a partir desta vida. E nós precisamos descobri-la para que a nossa vida faça um sentido ao nosso coração. E aí nós reservamos no final, porque Paulo tratava os seus discípulos como filhos, nós reservamos ao final uma mensagem aos pais, uma mensagem a todos aqueles que trazem filhos de Deus ao mundo. Pais, criem seus filhos a fim de que vocês os amem, não porque eles são seus filhos,
e vieram da sua carne apenas. Criem seus filhos para que vocês os amem, mesmo que eles não tivessem os seus sobrenomes. E caso vocês os encontrassem no escuro, os reconhecessem pelo brilho do caráter, pela coragem de viver, pelo entusiasmo cheio de sentido, pelo celeiro de luz no coração. Eduquem seus filhos para que na velhice vocês olhem para o adulto e digam: eu posso ir embora tranquilo, porque ele dá conta de viver sem mim. Ele é amigo dos amigos, vive com muito e sabe viver com pouco. Ele sabe pedir e também sabe receber, e irradia a paz, porque aprendeu a viver em paz. E aí nós entendemos porque Paulo diz na carta aos Filipenses, quando ele chama os seus discípulos, aqueles a quem ele havia ensinado o Evangelho, ele chama os seus discípulos de mensageiros da palavra de vida. É uma missão de todos nós, meus irmãos, que essa palavra de vida penetre o nosso coração, que a nossa vida tenha sentido existencial, que o nosso tempo, os nossos minutos, as nossas horas tenham qualidade, e nós não vivamos matando o tempo porque não gostamos do nosso trabalho, não gostamos das nossas relações afetivas, amorosas, não gostamos do nosso círculo social, da nossa cidade, não aceitamos a vida que temos. Se há esse incômodo no coração, é preciso olhar para dentro da alma com muita sinceridade e se questionar a respeito do que verdadeiramente está acontecendo. Porque não foi para isso que Deus nos chamou à vida. Não foi para isso que Jesus experimentou aquele gênero de morte. Não foi para isso que Jesus passou por uma morte de cruz, para que nós vivêssemos dessa maneira, ansiosos, depressivos e sem significado existencial. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, que Ele abra os nossos olhos, que as vendas do nosso coração caiam por terra e nós possamos contemplar aquilo que verdadeiramente interessa, para que mesmo em meio às tribulações da vida, mesmo em meio às lágrimas, nós possamos dizer como Paulo: eu vos escrevo não para vos entristecer, mas para vos dar a conhecer o amor transbordante que tem para convosco. Muita paz, que Jesus nos abençoe.